E aí, galera, nesta quarta-feira o Ceará está reapresentando. O grupo começa a trabalhar para a partida só na próxima terça-feira contra a equipe do Guarani de Campinas. O técnico Léo Condé vai ter possíveis retornos para essa partida e tem aí a semana inteira de treinos. Essa semana tudo à tarde, sábado e domingo, final de semana pela manhã, e na segunda o apronto à tarde, terça, Ceará enfrenta a equipe do Guarani. Já a gente vai conversar um pouco sobre essa parte de campo, porque hoje tivemos o novo CEO, o primeiro CEO da história do Ceará, Danilo Bittencourt, ali naquela mesa, junto à bandeirinha, no microfone, falando sobre a sua gestão como CEO do clube. E ele citou aí qual o seu trabalho, qual foi o pedido do presidente João Paulo Silva ao contratá-lo para ser CEO do Ceará. Neste momento a gente vai trabalhar na parte administrativa financeira, gestão de contratos e gestão de processos. São alguns pilares que a gente tem que trabalhar. Eu não cheguei aqui com finalidade de caça às bruxas, de sair procurando coisa errada ou certa. É claro que a gente está no processo de conhecimento, entendendo as pessoas, vendo quais são as habilidades. Eu fiz entrevista com todos os gestores, todos os líderes de cada área. Então a gente está entendendo e aí a gente conversa, depois a gente trocando informações com o diretor específico da área. O que é que você acha que pode melhorar? O que é que você acha o que é que você tem de projeto aí que já estava rodando e que por algum motivo ficou destravado? Vamos evitar esforço nessa área e começar a destravar o processo. Mas a área administrativa financeira, principalmente a área administrativa financeira, precisa de um suporte nesse momento e de tempo e dedicação. Como eu falei, assim, o presidente não pode estar aqui assim, eu preciso trocar um porteiro do clube, ele ter que tomar essa decisão. Ou eu preciso dar férias para um colaborador. Isso é uma atividade que não precisa pensamento, precisa procedimento. Tem um procedimento, como tirar férias. Recebe o aviso de férias, comunica o gestor da área e tal. Precisa suspender as férias, está dentro do período legal, alguém tem que administrar isso. A gente tem sistema para isso, a gente está mudando para um ERP mais robusto, que vai dar uma série de outras melhorias já no nosso processo de governança, né? Processo financeiro, processo contábil, processo de compras. Então isso vai melhorar bastante, sim, focado na área administrativa, mas a primeira missão assim, prioritária seria assim, administrativa, financeira e processos, tá? Um dos questionamentos que eu tinha, e até a pergunta veio antes de eu fazê-la, foi se a vinda dele para cá tinha a ver, Danilo Bittencourt, né, do CEO, tinha a ver com a preparação do Ceará para se tornar uma SAF. Ele disse que não, que isso não foi mencionado, que não era uma coisa que estava na ordem do dia e que também não dependia, e é verdade, direção executiva ou dele ou de alguém que está trabalhando no clube. Essa é uma coisa estatutária do Ceará. Quem pode decidir isso são sócios proprietários, são conselheiros do clube. Então ele disse que não. Por outro lado, né, embora tenha vindo a resposta negativa, eu fico imaginando, a gente trabalha com imprensa, pago mesmo para ler as coisas nas entrelinhas, né? Eu fico imaginando que para que o clube seja um clube que o mercado olhe com bons olhos para investimento, para tomar de conta de uma sociedade de futebol, sociedade anônima de futebol, uma SAF dentro dele, é preciso que ele esteja dentro de campo positivo e fora de campo também saudável. E quando eu digo saudável, né, vem logo o pensamento financeiro, né? O dinheiro em caixa, com tudo pago em dia, com condição de investimento, mas além disso, administrativamente saudável. Os processos em dia, um clube com um quadro de funcionários que interage fazendo o que precisa fazer em cada função. Isso tudo, obviamente, é visto por alguém que vai tomar de conta, vai colocar seu dinheiro como investimento no clube, porque uma empresa, ela dá lucro quando ela está com todos os seus departamentos trabalhando da melhor forma possível.
Então é uma situação que precisa ser vista. Mas é claro que a questão financeira também está na ordem do dia. E o que é que eu digo que a gente às vezes pensa olhando para as entrelinhas? É óbvio que não vai acontecer nessa gestão, não vai acontecer esse ano, precisa realmente da aprovação do Conselho, precisa da aprovação dos sócios proprietários para isso, mas é possível que uma SAF venha tomar de conta do Ceará. E precisa que todos os processos, que a parte administrativa esteja ajeitada, né, e azeitada, dizer mesmo de azeite, para que haja um interesse de uma empresa realmente com condição financeira de fazer investimento do clube. Então um CEO, então um bom administrador, então um administrador sério, uma administração séria pode fazer toda essa diferença, e acredito que tem muito disso na vinda do Danilo Bittencourt. O que a gente pode levar para o lado financeiro é a grande pergunta que se faz: como é que está o Ceará financeiramente? Porque há informações de que ele estaria relativamente saudável, claro, com problemas. O time que cai da Série A para a Série B sempre vai ter situações financeiras a serem resolvidas. Tinha um parâmetro financeiro de Série A e cai para um parâmetro muito abaixo de Série B. Ou é só isso? É só isso que qualquer clube de Série A para Série B tem? Ou o clube está envolvido em dívidas astronômicas e problemas financeiros que vão precisar de muito investimento para ele poder ultrapassar? O Danilo Bittencourt também falou um pouco sobre essa questão da saúde financeira do clube, que hoje ele é o CEO. Todo mundo pergunta, você chegou e como é que está a situação financeira do clube? A gente está trabalhando forte nisso. Nós temos bastante direitos para receber, então o clube não está numa situação financeira de médio prazo complicada, mas o fluxo de caixa do dia a dia ainda é um desafio, porque os recebimentos de liga e algumas outras coisas que todos já conhecem, já ouviram falar em outras entrevistas, não tem uma recorrência. Então a gente vai trabalhar para equalizar isso. Disse inclusive que tem alguns valores a receber, né? O Ceará tem alguns valores a receber que podem tornar o clube ainda mais saudável financeiramente. E ele chegou a citar de onde vêm esses valores, quem são hoje devedores do Ceará. Não vou entrar em valor exatamente, tá? São dados que a gente vai tratando na nossa transparência. Uma das outras metas da gente é tornar o clube mais transparente. A gente fez isso bastante no Esporte Clube Bahia, né? Do Bahia soltava suas publicações de forma trimestral. Então, assim, é um compromisso nosso aqui de utilizar nosso portal da transparência de forma mais efetiva. Então, essa é uma das nossas metas. A gente tem recursos da Liga, né, ainda da negociação dos direitos da Liga. Não vou entrar aqui em valores que estão em aberto, tá? Assim, isso aí. Eles têm previsão para chegar no final de setembro e outubro, tá? Então tem recursos de liga, recursos do nosso novo patrocinador master. Existe já um trabalho, para não parecer assim, o clube estava parado esperando a chegada do CEO para... O clube estava se movimentando, então assim, a gente conseguiu o nosso maior patrocinador master da história, que está trazendo mais recursos. A gente vem trabalhando, fechamos um novo patrocinador aqui de energia. Então tem uma série de ações que vem sendo tomadas. O que a gente vai ter agora é um foco nesse dia a dia, a gestão desses contratos, o acompanhamento desses contratos. Isso é uma coisa que acontece muito em clube de futebol, aqui acontecia um pouco, tá? Então você fecha um novo contrato, você tem uma série de obrigações administrativas, contábeis, obrigações de ações de marketing. Então tem uma série de obrigações dentro do contrato que às vezes não tem tempo para alguém fazer. Então a gente vai implantar esses procedimentos para assim, esse contrato precisa disso, precisa ter 3 placas em campo. Aí às vezes você esqueceu de botar uma placa, você pode ter um contrato rescindido por uma falta de cuidado. Então vai ter uma pessoa para fazer esse tipo de acompanhamento. Isso é um processo. É porque não está escrito, às vezes as pessoas esquecem. Então a gente vai escrever assim, sua obrigação é abrir toda segunda-feira de manhã seus 6, 7 contratos de... A gente tem uma pessoa que faz acompanhamento na área de marketing. Então essa pessoa vai fazer o acompanhamento. Tem um acompanhamento da área de imprensa. Todas as áreas vão ter seus acompanhamentos escritos. Então isso facilita com que as pessoas... Não é burocracia, é a burocracia na essência da palavra. Você tem os processos pré-definidos. Não é a disfunção burocrática, né? Você passa a ter o processo bem definido para você saber o que é que você tem que fazer. Então, o nosso trabalho é esse. Mas a gente ainda tem recursos, temos ativos de atletas, que o clube tem que entender que ele é um clube formador, mas a gente
Nossa principal meta agora é trabalhar o acesso. Então vamos organizar a casa para que o acesso venha, dar todo o suporte para que o pessoal do futebol possa trabalhar de forma tranquila. Aí é nosso core business, então a gente tem que trabalhar dessa forma, tá bom? Esse valor como a Liga, ele preferiu não citar, como vocês perceberam, mas a informação que a gente tem desde o início do ano é que era algo, aliás, desde o ano passado, algo em torno de 30 milhões. Teria recebido metade, que seria também um valor na ordem dos 30 milhões, e teria 30 milhões para receber. Os clubes de Série A receberam esse valor, os clubes de Série B não receberam esse valor, mas é deles. É uma dívida e eles vão em algum momento receber, porque é um valor cabível para os clubes que hoje estão na Série B do Campeonato Brasileiro. Aí é o fundamento que colocou o Danilo, buscar receber esse dinheiro de alguma forma, a fórmula como vão fazer para receber esses dividendos. A gente estava falando do campo, né, que o trabalho do Ceará essa semana e até segunda-feira próxima é para a partida contra o Guarani de Campinas. O técnico Léo Condé pode ter retornos para esse jogo. De cara, acho que o Mugni volta diretamente para o time titular, apesar do Recalde ter tido lampejos, uma boa passada de bola para o primeiro gol da equipe, um bom início de jogada para o primeiro gol da equipe do Ceará. Ele não demonstrou uma continuidade dentro do jogo com a mesma qualidade. E o Mugni vinha muito bem, principalmente depois que foi colocado para jogar um pouco mais à frente. Então deve voltar ao time. Quem também está à disposição é o Jean Irmer, uma boa opção, um jogador mais de marcação, tem feito inclusive papel de zagueiro. O Ceará está com dificuldade nesse setor, está buscando inclusive contratações para o setor de zaga. E em relação a jogadores que estão no departamento médico, o Ceará hoje tem o Richardson e tem também o Facundo Barceló, mas aí a semana que vai dizer isso. No último boletim do departamento médico não informava ninguém podendo deixar o DM, ou seja, já em transição. Então temos que aguardar como é que será a semana em relação a esses atletas. A boa notícia do começo da semana foi a manutenção, a confirmação da manutenção do Matheus Felipe. O departamento de futebol do Ceará trabalhou junto ao Atlético Paranaense para a manutenção do atleta. O Atlético queria o retorno do jogador, mas prevaleceu a intenção do Matheus Felipe de permanecer no Ceará. Hoje no clube ele é titular, hoje ele tem a confiança do treinador, hoje ele tem a companhia dos seus colegas de time ali em torno dele como um atleta importante. E ele optou por ficar, então prevaleceu aquilo que foi a decisão do Matheus Felipe, melhor para o Ceará, que já confirmou através da sua diretoria, precisa de mais um zagueiro. Imagina só perder um zagueiro. Aí ele precisaria de 2 zagueiros e a situação seria um pouco mais complicada. O Ceará deve ter, apesar do jogo não ser num horário muito legal, né, 9 da noite, numa terça-feira, meio de semana, todo mundo trabalha no dia seguinte, mesmo assim deve ter um bom público para essa partida da terça. Primeiro porque vem de uma sequência sem derrotas, são 2 vitórias e um empate, e depois porque é uma promoção no preço dos ingressos. Em 3 setores há ingressos de R$15 a meia, de R$30 a inteira, e sem dúvida nenhuma, muitos sócios torcedores para esse jogo farão o seu check-in e vão comprar os seus ingressos, aqueles que necessitam comprar. Amigo, amiga, sempre bom contar com vocês aqui nos nossos vídeos. Deixe aí a sua mensagem, críticas, estamos abertos a elas. E se você quiser deixar o seu like também, fica à disposição. Agradeço demais. Se ainda não é inscrito, muito legal se você pudesse se inscrever no nosso canal. No Futebolês, toda a repercussão de todos esses treinos, semana, informações coletivas, tudo o que acontece no Ceará. Nossa promessa de todo dia, 5 da tarde na Jangadeiro Band News FM, 7h15 da noite na TV Jangadeiro, trazer as informações para vocês. Um abraço, que a gente possa se encontrar, se Deus quiser, nos próximos vídeos. Valeu, galera!